Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Mental. Hoje nós vamos falar sobre a depressão na terceira idade. A gente entende aí, a depressão como uma fase do desenvolvimento onde o sujeito vai vivenciar uma sequência de perdas, sejam elas perdas sociais, emocionais ou mesmo cognitivas, E na verdade ele acaba vivenciando nesses três âmbitos perdas, Na questão cognitiva a gente percebe ali perda na concentração, perda na atenção, na capacidade de aprendizagem, Então aquele idoso que vai perder um pouquinho da capacidade de raciocínio, como antes tinha. Perdas consideráveis aí. Na questão social, aquele idoso que provavelmente já vai ter uma dificuldade, em termos de desenvolver a sua função, pode ser que já esteja, aposentado, esse sentimento de inutilidade por conta disso pode vir, uma certa sensação de peso para a sociedade, quando o idoso sente que ele já não é mais tão funcional. Então, todas essas questões sociais também interferem nesse processo de perda. Pensando na questão emocional, a gente tem aí que é um contexto onde esse idoso vai estar, às vezes, em contato com perdas de pessoas da mesma idade, às vezes familiares, às vezes amigos, membros da família que possam vir, com o advento da idade, sofrer algum tipo de doença ou mesmo vir a falecer, e esse idoso, vendo essas questões acontecerem, pode entender que o que vai acontecer com ele também vai ser o mesmo. E isso potencializa aí, algum sofrimento. Pensando em todas essas perdas, que a gente acabou de citar, a gente entende então que é muito considerável, que esse sofrimento pode gerar algum tipo de sintoma depressivo nessa fase do desenvolvimento, Então é disso que nós vamos tratar hoje. A gente não pode esquecer o contexto no qual essa depressão pode vir a surgir. Então, trazendo aí alguns dados estatísticos para vocês, nós temos que existe hoje um aumento importante de idosos na população mundial, e que isso vai gerar uma série de questões aí importantes. Temos que no ano de 2025 haverá 800 milhões de idosos em todo o mundo. Destes, 31 milhões estarão com mais de 60 anos no Brasil, o que haverá também, o que demandará uma organização da nossa sociedade como um todo, seja em níveis previdenciário, seja nos locais de saúde, onde a gente vai ter que se preparar para receber esses idosos e nos preparar para atender as demandas específicas dessa idade, ou até no sentido previdenciário, Então haverá uma necessidade aí de uma organização geral da sociedade. A depressão ela é vivenciada em categorias, Então existe a depressão que é considerada leve, quando existe sofrimento, porém é um sofrimento que traz menos incapacidades para esse sujeito, tá? E a grave, que traz prejuízos bastante importantes e que são observáveis ao advento aí, de possíveis sintomas psicóticos, onde esse sujeito pode vir a apresentar alucinações, delírios, um discurso desorganizado e o risco importante de suicídio. Então aqui a gente tem que estar bastante atento no atendimento em relação a essa população, porque a depressão na terceira idade está também muito relacionada ao risco de suicídio para a população dessa idade, Então a gente precisa estar atento para intervir, fazendo um tratamento aí antes mesmo de acontecer, claro, o fato. A prevalência da depressão na terceira idade é de 0,4% a 35%, Isso é um dado aí bastante importante, bastante relevante. Destes, somente 22% estão em tratamento, o que faz aí a gente ficar bastante preocupado, porque são pessoas que estão sofrendo, que estão necessitando de algum tipo de ajuda, não estão tendo, e isso pode inclusive vir influenciar as outras doenças que esse idoso pode ter. Então, existe uma influência importante da depressão nas doenças clínicas que esse idoso pode vir a desenvolver. Por exemplo, lá um idoso que tem uma questão cardíaca, se ele também tem sintomas depressivos, ele pode negligenciar o seu tratamento, não fazê-lo corretamente, não fazer uma dieta adequada ou sugerida pelos médicos. Então, essa questão de baixa de expectativa, advinda da sintomatologia depressiva, pode causar danos importantes nos outros tratamentos que esse idoso pode estar fazendo. Pensando nos diagnósticos, nós temos aí dois principais,
que é um humor deprimido, né, que versa com o choro fácil, né, sempre uma tristeza, né, uma fala geralmente pessimista e perda do interesse ou prazer nas atividades usuais. Então, veja bem, aqui nós não estamos considerando expectativa para o futuro. Nós não estamos falando de que o idoso poderia ter ali algum desejo de fazer algum curso, alguma coisa, né, diferente do que ele vem a fazer. Nós estamos falando de comportamentos que já eram do repertório desse idoso e que ele passa a ter prejuízo, ele passa a ter a falta de prazer e falta de vontade em realizá-lo, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Aquele idoso que adorava visitar os filhos e os netos, de repente não visita mais. Que gostava de assistir futebol, de repente não assista mais. Aquele idoso que gostava de cozinhar, né, para os netos, fazer um bolo, alguma coisa do tipo, e de repente não faz mais isso. Então, são questões que a gente tem que observar voltada ao cotidiano normal daquela pessoa, como já era e que agora já não é mais, as diferenças. A sintomatologia adicional tem aí, então, alteração do peso, que pode ser para mais ou para menos, é mais comum para menos, né? Então, a redução do apetite, a redução do prazer em comer, né? Então, a pessoa começa a ter aí perdas importantes de peso, insônia ou excesso de insônia, agitação ou lentificação psicomotora, e às vezes, né, não só no motor, mas também no cognitivo, a gente percebe aquele idoso com aquela dificuldade de raciocínio, né, que você precisa falar às vezes uma coisa mais de 3 vezes para que ele entenda. Então isso é característico da depressão nessa fase. Redução da energia, né, fadiga, então aquele idoso que está sempre cansado, que está sempre se queixando. Sentimentos de culpa ou desvalia, né? Essa desvalia a gente fala muito mais voltado para a questão do não se sentir útil, do não se sentir bom, né? Do entender que, né, já fez tudo o que poderia ter feito, né? Uma certa sensação ali de depreciação em relação a si mesmo, né? Pensamentos recorrentes de morte, ideias suicidas, diminuição na concentração e uma certa indecisão. Essa indecisão aqui a gente pode relacionar também com uma certa indiferença, né? Então, quando o idoso ele é chamado a decidir, a escolher algo, ele acaba sendo diferente, né? Como se para ele tanto fizesse qualquer coisa. Dentro das características específicas, né, algumas coisas nós já citamos, mas só para a gente pensar aí nesse diagnóstico. Então, problemas de memória, dificuldade de concentração, fadiga, hipocondria, né? Então, aquele idoso que praticamente tudo que sentir vai achar que é algum sintoma de doença, vai buscar um médico ou mesmo vai se medicar, o que é também bastante usual e a gente precisa ficar atento, né? Porque a automedicação aí é completamente contraindicada em qualquer caso, mas principalmente nesse. Sentimentos de inutilidade, irritabilidade, né? Então uma certa falta de paciência em relação às vezes às relações, às vezes aos programas de televisão, né? Começa a xingar mais, a ter, né, comportamentos mais agressivos mesmo. Autodepreciação, paranoia, ideias de morte e queixas de dores, né? Então começa a ter inúmeras queixas físicas mesmo. Pensando no tratamento, né, nós trabalhamos em três fases, né? A primeira fase, quando é aguda, quando tem uma sintomatologia ali bastante presente, o objetivo principal do tratamento vai ser acabar com os sintomas, né? Então, a remissão dos sintomas. Isso a partir de medicações ou mesmo das psicoterapias. Na fase de continuação, a gente mantém, às vezes, né, a conduta médica, né, e para tentar evitar com que caia mais, né, com que esses sintomas depressivos eles se acentuem. Na fase de manutenção, a gente vai, então, tentar trabalhar para que haja uma prevenção em relação a novas crises depressivas, tá? Então, a ideia do tratamento nessas três fases é essa. Pensando, né, em como tratar em saúde mental, nós sempre vamos considerar abordagem multiprofissional. Isso quer dizer, não é só o médico que trata, não é só o psicólogo, né, não é só o terapeuta ocupacional, não é só o enfermeiro. A gente pensa num trabalho de todas essas pessoas em conjunto para facilitar aí e ter uma efetividade no nosso tratamento, uma eficácia maior.
Então, pensando na psicofarmacologia, né, aí é uma decisão médica mesmo, então o médico que vai escolher se vai tratar com antidepressivo, se vai ser uma questão de estabilizador de humor ou uma medicação para dormir, né, e é decisão do médico. E é claro que nós, enquanto terapeutas, precisamos compreender essa decisão do médico para entender o que é esperado em termos de reação deste sujeito. As psicoterapias, né, podem ser aí diversas, principalmente para fazer esse idoso, às vezes, ressignificar alguma questão de sua vida, ressignificar, inclusive, este momento da vida, compreender que não serão somente perdas, né? Então, é importante aí a gente ajudá-lo a pensar um pouquinho melhor sobre este momento da vida dele. Temos a eletroconvulsoterapia, né, que existem alguns mitos aí sobre essa terapia, mas que hoje a gente sabe que ela é extremamente funcional quando bem aplicada, né? Então, para passar por isso, o idoso ele já vai ter que ter tentado praticamente todas as medicações psicofármicas, não ter respondido bem, e aí opta então, né, pela eletroconvulsoterapia. Sempre vai ser com acompanhamento médico e o médico também que vai definir quantas serão necessárias para este caso, né, para cada caso. Psicoeducação, né? Então é super importante a gente trabalhar aí com o nosso idoso a aceitação desse período da vida dele, né? Tentar fazer com que ele dê outras respostas ao ambiente, né? Com que ele se amplie o repertório dele, com que ele não fique só isolado, deprimido e preso, né, a questões do passado, que a gente possa ampliar aí um pouquinho o repertório de ação dele. Essa psicoeducação também pode atuar na família. Então, quando a gente chama ali de terapia familiar, né, às vezes não é possível, não são todos os membros que estão disponíveis, mas principalmente que a gente consiga acionar alguns dos cuidadores principais desse idoso, né, da família, para que eles possam compreender quais são as consequências de não fazer corretamente o tratamento, de não levar a sério a prescrição médica, né, e principalmente para tentar explicar para essa família, através de psicoeducação, né, o que está acontecendo com aquele idoso, né? Então fazer uma mediação muitas vezes na conversa entre eles, porque às vezes a comunicação é um grande problema também. Atividades complementares, então se a gente conseguir inserir esse idoso, né, em algum tipo de atividade extra, seria bastante importante, no sentido dele resgatar um pouquinho, né, a tua vida, resgatar um pouquinho os seus gostos, os seus prazeres, até fazer um círculo social, né, então inseri-lo, por exemplo, no SESC da região, em alguma atividade focada para idoso, né, fazer algum tipo de atividade física, ter ali o grupinho que vai jogar, né, por exemplo, algum jogo que possa ser do interesse dele, né, um baralho, um dominó. Então, aí são questões bastante importantes que podem ajudar no tratamento da depressão deste idoso. Então, pessoal, era isso que eu gostaria com esta conversinha de hoje, né, bastante básica aí, mas para que possa pelo menos compreender um pouquinho essas questões emocionais aí voltadas à depressão do idoso, tá bom? Se houver algum tipo de dúvida, o meu e-mail está disponível, né, será um prazer a gente conversar. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, também estou à disposição. E nesse slide você reconhece, então, qual foi a referência bibliográfica usada para essa aula, certo? Muito obrigada. Até logo!